Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouquinho sobre média aritmética simples, né? A gente vai trabalhar um pouquinho esse conceito sobre como calcular, sobre como resolver exercícios em relação a isso. E a gente vai ver um pouquinho sobre como colocar isso na prática, né? E resolver alguns exercícios também. Então fica aqui até o final do vídeo, se inscreve, deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal. E a primeira coisa que a gente vai tentar entender é sobre basicamente o que é, né, a média aritmética simples, né? E para isso a gente vai ter essa pequena fórmula aqui, né? Essa fórmula que a gente vai ter para representar esse fenômeno, né, que a gente vai ter, essa conta que a gente vai poder fazer para encontrar a média aritmética. Aqui a gente vai ter MS, que vai representar a média aritmética simples, ou a gente também pode encontrar como MA, em algumas vezes, né, representando apenas média aritmética, né? Mas são as mesmas coisas, só que a gente pode encontrar de maneira diferente, né? E bom, basicamente, o que a gente vai ter, né? Na média aritmética simples, a gente vai trabalhar aqui, muito importante a gente saber isso, né? Que a gente vai trabalhar com sequências de números, né? A gente vai trabalhar aqui com algumas sequências e a gente tem que ter isso em mente, né? Como por exemplo, aqui, o que a gente pode ter? A gente pode ter alguns exemplos como 2, 3, 4, né? Pode ser uma sequência, ou acho que uma sequência com qualquer número, né? A gente pode ter 10, 20, 2 e 5. Tudo isso aqui são sequências de números, e é isso que a média aritmética simples vai trabalhar, né? A gente vai encontrar uma média dessa sequência. E essa fórmula vai representar exatamente isso, né? O que a gente vai ter aqui? Bom, aqui a gente vai ter que média aritmética simples vai ser igual. E nessa parte do denominador, o que a gente tem? Basicamente, essa parte vai representar a soma dos números da sequência, né? Soma dos números dessa sequência que a gente está tentando descobrir a média aritmética. Que aqui a gente vai ter representando aqui x1 mais x2 mais x3, que vão ser os termos dessa sequência, né? Até o último termo que é xn, né? E aqui o n vai representar aqui, essa parte do denominador vai representar a quantidade de números. Quantidade de números que essa sequência vai ter. É muito importante a gente saber isso, porque é basicamente essa conta que a gente vai ter que fazer para encontrar a média dessa determinada sequência. Então a gente já pode até pegar um exemplo aqui. A gente pode pegar uma sequência como, por exemplo, 2, 3 e 4. Isso aqui vai ser uma sequência de números, né? Uma sequência simples, mas a gente já pode aplicar aqui, né? A média aritmética vai ser igual à soma desses números, 2 mais 3 mais 4, dividido pela quantidade de números que tem essa sequência. Então, dividido por 3, né? A gente vai ter o 2, o 3 e o 4. São apenas 3 números, então 3 termos vai ter essa sequência. E a gente vai dividir por esse número aqui. Então, a média aritmética vai ser 2 mais 3, a gente vai ter 5, mais 4 a gente vai ter 9, né? 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. Então, a média dessa sequência é 3, né? É muito importante a gente ter isso em mente, porque a gente simplesmente vai ter que aplicar nessa forma a, a sequência que a gente vai ter, a gente aplica e descobre a média aritmética. Aqui a gente vai ter um exercício para a gente colocar isso mais na prática, né? Então, já vamos resolver aqui. 5 amigos formam um time de futsal e no campeonato marcaram os seguintes números de gols: 2, 3, 2, 5 e 4. Qual foi a média de gols? Bom, então a gente vai ter aqui basicamente uma sequência de gols que esses 5 amigos fizeram e a gente quer descobrir a média de gols que a gente vai ter, né? Uma pergunta aqui, faltou ponto de interrogação, mas a gente tem que descobrir basicamente uma média aritmética dessa sequência aqui, que é o que ele está pedindo, né? Essa sequência de gols que teve. Então a gente vai aplicar a fórmula que a gente viu ali, né? A gente vai ter aqui média aritmética vai ser igual à soma dos números da sequência. A gente vai ter 2 mais 3 mais 2 mais 5 e mais 4, que foram a quantidade de gols. E aqui a gente vai ter que pegar a quantidade de números que tem essa sequência. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5, né? São 5 amigos, como ele diz aqui no começo. Então aqui a gente vai ter um total de 5 termos dessa sequência, né? A gente pode fazer assim. E aqui a gente vai ter que somar. Aqui a gente 2 mais 3 vai ter 5. 5 mais 5, 2 mais 5, desculpa, vai ter 7. E aqui a gente vai somando, né? A gente pode colocar 5 mais 7 mais 4. A gente vai aos pouquinhos, dividido por 5 aqui. E a gente continua, né? 7 mais 4 aqui, a gente vai ter 11, dividido aqui por 5. E aqui a gente vai ter 16 dividido por 5, que vai ser a média da nossa sequência, né? Quando a gente for descobrir a média de alguma sequência, de alguma determinada sequência, e a gente não encontrar
uma conta que dê números exatos, né? Por exemplo, 16 dividido por 5, a gente teria decimais, né? Não seria exato. A gente pode deixar na forma de fração mesmo, né? Então, a gente já deixa assim, porque se a gente fizesse essa conta, a gente teria decimal, né? Então, não é necessário a gente fazer essa conta. Se a gente encontrar uma fração em que resulte em números inteiros, aí seria interessante sim a gente fazer a conta por completo, como a gente fez ali no exemplo, né? Que deu 9 dividido por 3, e a gente teve aqui 3 como média aritmética, né? Então, por hoje foi isso, né? Muito obrigado por quem chegou até aqui. Eu espero que tenha facilitado um pouco esse entendimento de média aritmética simples, né? Se tiver algum exercício, alguma ideia de vídeo, pode comentar aí. E até o próximo vídeo.